todos, estamos começando aqui a nossa videoaula de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que trata dessa importante comissão que tem um cunho democrático dentro da empresa e que é tão importante na implantação e também na representação, principalmente dos funcionários dentro da empresa, como uma forma de disponibilizar um meio de reivindicação de melhorias no ambiente de trabalho. Eu quero frisar ainda que essa videoaula relativa à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, não é aquele curso para formação de membros da CIPA, tá? Isso aqui é uma videoaula que fala estritamente da norma regulamentadora e como é que ela funciona, quais são os requisitos que ela traz em seu conteúdo, e vou explicar especificamente isso. Tá ok? Muito bem, quais são os objetivos, ou qual é o objetivo mesmo da CIPA, né? É a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Claro, esse é o grande objetivo. Mas eu diria que acessório a isso, e também significativo, é tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. O que isso quer dizer, né? Que nenhum trabalho, independente do tipo de segmento da atividade econômica, do tipo de processo de fabricação, da importância do produto que está sendo fabricado ou do serviço que está sendo prestado, nenhum trabalho é tão importante que não seja compatível com a preservação da saúde do trabalhador. Então é isso que a CIPA já deixa bem claro no seu objetivo inicial. Ok, e quem deve então constituir CIPA, né? Diz a norma aí no início de que nós temos empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, onde você tem parte do Estado participando e parte da iniciativa privada, por isso que é economia mista, órgãos da administração direta e indireta, né, da questão aí pública também, né, que são aqueles órgãos que muitas vezes têm representatividade, como o SERPRO, por exemplo, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, são vários tipos de órgãos de administração direta e indireta. Instituições beneficentes também, né? A gente pode falar aí, por exemplo, das APAES, né? A ACD e outras instituições beneficentes que prestam serviço desse cunho social. As associações recreativas também, clubes, tá? Clubes tanto de esportes, esportivos, como clubes que congregam outros tipos de atividades esportivas e recreativas também, né? Clubes de lazer e tudo mais. Cooperativas também, tá? Necessitam implantar, né, ou constituir a CIPA. E outras instituições que admitam trabalhadores como empregados, naquele vínculo empregatício do estilo CLT, ou seja, carteira assinada, com desconto de INSS, recolhimento de FGTS, tá? Isso é, digamos assim, o conglomerado que deve constituir CIPA. Observem, por exemplo, que a gente depois vai ver, né? Como toda norma regulamentadora, né, ela não se aplica, por exemplo, ao Poder Executivo. Tá? A gente aplica no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, mas quando se fala de empresas públicas, o Poder Executivo não tem essa obrigatoriedade. Já existe um movimento nacional aí, né, de profissionais de segurança do trabalho e até mesmo autoridades do serviço público do segmento, do nível executivo, né, de implantar essas NRs e obrigá-las, né, a serem obedecidas também no Poder Executivo, prefeituras, governo de estado, né? Ok? Muito bem. Outra coisa também que está escrito nessa lâmina e faz parte da norma é que a CIPA, a comissão, ela deve ser constituída por estabelecimento, ou seja, eu não posso ter uma empresa, né, que tenha uma CIPA geral com vários estabelecimentos agregados. Não. Cada estabelecimento, cada parte dessa empresa, né? Se a empresa tem uma unidade, por exemplo, em São José dos Campos, outra em São Paulo, outra em Campinas, em cada estabelecimento desses vai ter que ser constituída uma CIPA. Tá? Não se pode ter uma CIPA para uma única empresa, né? E sim constituída por estabelecimento. Muito bem, há casos especiais, tá? Alguns casos, por exemplo, né, de trabalhadores avulsos e as entidades que tomem serviço dessas pessoas, né, desses trabalhadores, também devem constituir CIPA. Tá? Por exemplo, vamos imaginar aí, né, no setor de portos, né, quando eu tenho lá as pessoas que fazem o trabalho de estiva
dependendo aí da sazonalidade dessa atividade, né? Naquele momento em que tem um grande número de trabalhadores reunidos para fazer esse trabalho de estiva, há necessidade sim de instalar a CIPA. Com todas as suas características locais, e aí, claro, o melhor mesmo é consultar ou a Superintendência do Ministério do Trabalho ou a própria Delegacia Regional do Trabalho local. Empresas instaladas em centro comercial ou centro industrial também podem constituir CIPA, né? E com um mecanismo de integração, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção e acidente, mas isso sempre criando um vínculo entre todas essas pequenas empresas nesses centros comerciais e industriais. Então isso também, né? Eu posso instalar a CIPA ali e as ações todas vão acontecer integradas dentro dessas pequenas empresas. Tá ok? Muito bem. Na próxima lâmina a gente vai ver que existe um elemento dentro dessa CIPA, dessa comissão, tá? Que se chama designado, dentro dessa norma, né? Não dentro da comissão. O que é esse designado? Né? Esse designado é aquela pessoa, quando a empresa não se enquadra no quadro de dimensionamento da CIPA, por conta, por exemplo, do seu baixo grau de risco, ou por conta do seu pouco número de funcionários, né? Isso não quer dizer que a empresa não tenha que adotar ações de saúde e segurança do trabalho. Por isso existe o designado, que é esse funcionário escolhido pelo empregador, pelo dono da empresa, responsável pelas ações de saúde e segurança. Tá? E é ele que vai estabelecer, por exemplo, vai definir quais são os equipamentos de proteção individual que devem ser usados pelos funcionários, quais são as ações de segurança dentro da própria empresa, como, por exemplo, manusear e manipular extintores de incêndio, né? Observar, por exemplo, alguns requisitos de treinamento dos próprios funcionários. E esse designado, embora essa empresa não tenha necessidade de implantar, de constituir a CIPA, esse designado tem que fazer o curso de formação de membro da CIPA, ou seja, um treinamento específico, né, da mesma forma aquele que é aplicado para as comissões que são constituídas. Então essa é a importância do designado, que é esse funcionário responsável por essas ações, quando a empresa não tem necessidade de implantar a CIPA. Né? Muito bem. Na próxima lâmina nós vamos falar a respeito da organização da CIPA, né? Com uns tópicos bem específicos que falam disso. A organização da CIPA, então, ela diz no seu texto, né, da norma, que ela será composta de representantes do empregador e dos empregados, tá? Em nível paritário, embora a norma não cite isso, né, mas a própria CLT já em seu texto também faz alguma referência, ou seja, a questão paritária é que eu tenho que ter números iguais de representantes por parte do empregador e outro número igual, né, paritário, ou seja, igualitário, né, do representantes dos empregados. Então eu tenho que fazer esse dimensionamento e a própria norma no quadro 1 lá traz também essas quantidades de funcionários de acordo com essa questão paritária, tá ok? E essa representação, né, os representantes dos empregadores ou do empregador, os titulares e suplentes, tá, são por eles designados, ou seja, são escolhidos pelo próprio empregador. Assim é a representação por parte do empregador, ou seja, titulares e suplentes escolhidos por ele. Já os representantes dos empregados, tanto titulares quanto suplentes, eles são eleitos em um escrutínio secreto, ou seja, numa votação, numa eleição secreta, né? Onde participam, independentemente de filiação sindical, independentemente de lugar onde trabalha e tal, mas desde que tenha o registro em carteira profissional, né, por parte da empresa, tá, ele vai fazer parte, digamos assim, desse processo eleitoral e vai eleger, assim como também pode se disponibilizar como um candidato a membro da CIPA também, né, para essa eleição na empresa, aonde os funcionários são exclusivamente aqueles empregados, aqueles funcionários que têm interesse em participar da eleição. Então vamos observar dois detalhes importantes aqui, né? Primeiro, todo mundo pode participar da eleição da CIPA, todo mundo pode se candidatar a membro da CIPA, mas a votação em si, ela não é uma votação obrigatória, não é porque eu sou empregado na empresa que eu sou obrigado a votar, não. Como a norma diz mesmo, somente os empregados interessados. É claro que a empresa tem que tentar mobilizar tudo isso, todos os funcionários, para participarem. Porque quando eu tenho
uma eleição com participação inferior a 50%, tá? Eu vou ter um problema aí que eu vou ter que refazer essa eleição novamente, a gente vai ver esse detalhe um pouco mais lá para frente, tá? Mas independente disso, os empregados podem participar, tanto na eleição quanto como candidatos, né? E para votar somente, né, participam mesmo da eleição aqueles que estão interessados, não tem um cunho de obrigatoriedade aí, né? Tá, ok? Como as nossas eleições, por exemplo, né, que acontecem de 4 em 4 anos. Ok. Com relação à representação dos empregados, né, o número de membros titulares e suplentes da CIPA, tá, vai considerar a ordem decrescente dos votos recebidos na eleição. Então, quando eu faço a eleição para representação dos empregados, aquele número de votos que cada um recebe, eu vou colocar, fazer uma lista, né, onde eu vou ter essa ordem decrescente, ou seja, começa pelo mais votado e vai até o menos votado, né, para que eu tenha uma lista lá de quem vai fazer parte dessa comissão. Os primeiros, os mais votados, vão fazer parte do quadro como membro titular, e lá na sequência, logo abaixo, né, aqueles com menos votos, né, vão ter a possibilidade de participar como suplentes. Então, se eu tenho 6 pessoas, 3 mais votados, né, os primeiros 3 mais votados, por exemplo, se for o caso da tabela, do quadro lá, eu posso ter os 3 como membros da CIPA e membros titulares. E logo a seguir, os outros 3, dentro desses 6, né, podem ser os membros suplentes. Tá? Muito bem, vamos fazer então agora uma simulação. Eu vou mostrar para vocês aí esse quadro que chama CNAE. O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é um quadro onde cada empresa, quando se instala, ela recebe essa numeração, que é uma codificação, né, que o Ministério da Fazenda utiliza, e isso, claro, serve também para os outros órgãos fiscalizadores, aonde eu tenho nessa coluna da esquerda aí, cada código, né, significa uma descrição de um tipo de atividade. E lá do lado direito, tá, no caso da CIPA, houve um agrupamento nos últimos anos aí, nessa norma, né? Ela agrupou em setores específicos e similares, digamos assim. Observem, por exemplo, que essa lista aí nós temos construção de edifícios, por exemplo, C18A. Tá? Construção de rodovias e ferrovias, C18A. Tá? Então, você vê que vai tudo, digamos, entrando no mesmo grupo. O grupo, por exemplo, nesse caso aí da construção civil. Tá? Nós temos lá embaixo, por exemplo, obras, instalações e construções não especificadas anteriormente, C18. Tá? Então, está lá 43.29-1. Esse é o código que tem a descrição e do lado direito o grupo. Então, lá no dimensionamento da CIPA, eu vou usar esse grupo que tem do lado direito aí para saber quantos membros de CIPA eu preciso para a minha empresa. Tá certo? Essa é a primeira parte. Então, se eu quiser saber, eu tenho que primeiro entrar nessa tabela, nesse grupo aí do CNAE, que tem lá, né, nos anexos da NR5. Ok? Por exemplo, né, eu trago aí, considerar uma empresa do tipo C2, né, com um número de funcionários igual a 70. Tá? Então o grupo é C2 e o número de funcionários é 70. Vamos analisar olhando então o quadro 1, né, comparado com o quadro 3. Eu coloco os dois quadros para tentar dimensionar a CIPA. Vamos lá para a próxima lâmina, olha aí. Então eu tenho C2, o que diz o C2 lá, né? Efetivos e suplentes. Efetivos e titulares é a mesma coisa, né? Mas vamos olhar lá, né? Efetivos e suplentes eu tenho 2, 2, né? E assim vai, tá? Que é justamente onde eu tirei, né, esse C2, que é aquela, né, tabela lá, tem até um modelo aí do lado direito também, né? Nessa vertical aí, da onde eu tirei, digamos assim, lá do CNAE, essa descrição e por que o grupo é C2. Então trago para outra tabela, para o outro quadro aí da NR, né, o quadro 3, que é a relação da classificação, ali, desculpa, o quadro 1, né, que é o dimensionamento da CIPA, e vejo então que eu tenho de 51 a 80 funcionários, já que são 70. Então, se eu fizer o cruzamento, né, da parte vertical com a horizontal, eu vou ter então 2 efetivos e 2 suplentes. Esse é o meu dimensionamento. 2 efetivos e 2 suplentes. Tá ok? Na constituição da CIPA, observem bem então como é que se dá essa constituição nesse quadro a seguir aí. Então, do lado do empregador, nós temos 2 membros titulares, ou efetivos, né? E do lado dos empregados, ali do lado direito, nós temos também 2 membros efetivos e 2 ou titulares. Então quer dizer que a minha CIPA, em termos de membros titulares, ela é constituída de 4 membros. Tá? E mais 2 suplentes de cada um dos lados da representatividade. Então, na verdade, eu vou ter 8 membros da CIPA, sendo 2
titulares para o lado do empregador, 2 titulares para o lado dos empregados e 2 suplentes de cada um dos lados. Tá? Claro que efetivamente vão participar, né, das reuniões e tudo mais, das decisões, esses 4 membros, né, representando 2 dos empregados e 2 do empregador. Tá? Observem também a escolha do presidente. Né? Pelo lado do empregador, através desses 2 membros efetivos ou titulares que eu tenho, eu vou escolher um deles para presidente da CIPA. Pelo lado do empregado ou dos empregados, né, desses eleitos aí, eles vão se definir por quem vai ser o vice-presidente da CIPA. Então essa é a representatividade em termos de comando também, né, da comissão. De forma geral é necessário também se ter, né, um secretário e até um substituto. Então o que se pode fazer? Desses membros todos da CIPA a gente pode escolher um para essas atribuições de secretário, de fazer ata, de comunicar o pessoal das reuniões e tudo mais, né, acompanhar o calendário anual das reuniões. E assim vai, né? E um secretário substituto. Tá? Diz a norma que esse secretário substituto, eles podem ser escolhidos a partir da comissão. Mas também, se não houver ninguém com uma competência necessária para esse tipo de atividade, que tem que escrever, fazer as atas, a comissão pode escolher alguém da empresa, de fora da CIPA. Só que aí, nesse caso, terá que consultar o empregador para ver se ele concorda, né? Porque de repente é mais uma pessoa que vai estar fora lá do processo da produção e tudo mais, e muitas vezes o empregador pode, né, mas ele tem esse direito conforme a norma declara aí, né, em um dos seus itens. Tá ok? Então essa é a nossa primeira aula, na parte 1, né, dessa norma regulamentadora número 5, a CIPA, né, e nós ficamos por aqui aguardando vocês na próxima oportunidade. Um abraço e até mais.